Olá e bem-vindo ao Mente Blindada. Essa notificação no seu celular, o nome dela. Um nome que você já tentou apagar, que já te assombrou em madrugadas silenciosas. E agora, ele brilha na tela do seu aparelho. O seu corpo reage antes da sua mente. O coração dispara. Um nó se forma no estômago. O sangue parece correr mais rápido. É uma química de medo e de euforia. A mulher que te deixou no silêncio, que te empurrou para um abismo de questionamentos e noites de insônia, agora volta, com um simples oi, ou talvez um sinto sua falta, palavras que você um dia sonhou em ouvir, e a ferida, aquela ferida que você tratou com tanto esforço, com tempo, com trabalho, com novos hábitos, ela reabre instantaneamente. Toda a sua paz cuidadosamente construída parece se esvair como areia entre os dedos. Nesse exato momento, você se torna o palco de uma guerra civil. Uma parte de você, o otimista ferido, anseia por acreditar. Ele projeta um futuro onde ela se arrependeu, onde a dor valeu a pena. A outra parte, o cético machucado, grita em alerta. Ele se lembra da dor, da humilhação, do silêncio ensurdecedor. Você está paralisado, dividido entre a esperança de que ela finalmente enxergou o seu valor e o medo aterrorizante de ser, mais uma vez, apenas um passatempo, um porto seguro temporário. Seus amigos, com a melhor das intenções, vão te dar o conselho padrão, o roteiro socialmente aceito. Seja bom, mostre que você é um homem maduro que perdoa, não jogue fora essa segunda chance. A cultura, os filmes, as músicas, todos sussurram a mesma mentira, que o amor verdadeiro conquista tudo, que você deve abrir os braços e receber o pecador arrependido. Mas e se eu te dissesse que esse conselho é veneno? Que essa é a maior e mais perigosa mentira que te contam, porque ela te convida a repetir o mesmo erro, esperando um resultado diferente? O retorno dela não é a sua recompensa, não é a prova do seu valor, é o seu teste final. Neste vídeo eu não vou te dar falsas esperanças ou frases prontas para reconquistá-la. O meu objetivo é muito maior. Eu vou te entregar a arma filosófica dos imperadores e pensadores romanos, uma mentalidade forjada no fogo para transformar essa confusão paralisante no seu momento de maior poder. Você vai aprender a deixar de ser o porto seguro reativo, a marionete emocional sempre à espera, e se tornar o juiz soberano da sua própria vida. Fique comigo até o final, porque cada capítulo que se segue não é apenas uma lição, é um degrau na construção da sua fortaleza interior. Uma mente blindada. A primeira coisa que a sua mente, condicionada pela dor, pela carência e pela esperança, grita para você fazer é responder. Imediatamente. Você sente uma urgência quase incontrolável. A sua mão treme sobre o celular. A sua imaginação dispara, criando 1000 cenários. O que eu digo? Como eu pareço? Devo ser frio? Devo ser receptivo? Esse debate interno é torturante. E é exatamente aí, nesse impulso de reagir, que você entrega todo o seu poder antes mesmo de o jogo recomeçar. Você se torna um livro aberto, ansioso e previsível. Portanto, antes de pensar em uma única palavra para digitar, você vai aplicar a primeira e mais poderosa ferramenta de um estoico, a regra do silêncio calculado. É uma ação simples na teoria, mas brutalmente difícil na prática. Ao receber a mensagem dela, você vai ler. Vai sentir o impacto emocional, o soco no estômago, a aceleração do pulso. Não negue a sensação, apenas observe-a, como um cientista observa uma reação química em um tubo de ensaio. E então, com um ato de vontade consciente e deliberado, você vai colocar o celular de lado, com a tela virada para baixo, para que a luz de uma nova notificação não te seduza. Agora, respire fundo. Puxe o ar pelo nariz contando até 4, segure por 4 e solte pela boca contando até 6. Repita. 1, 2, 3 vezes. Sinta seus ombros relaxarem. Sinta o caos na sua mente diminuir, mesmo que só um pouco. Você não vai responder. Não por 1 hora. O ideal, a meta de ouro, é que não seja nem hoje. Mas e se ela pensar que sou rude? E se for um teste e eu estiver falhando? E se ela desistir e eu perder minha única chance? Sua mente, viciada em validação, vai gritar em pânico. Ótimo.
Deixe que ela pense. Deixe que ela espere. Deixe que ela se questione. Este espaço que você cria, este vácuo de comunicação, não é um jogo de manipulação. É o seu campo de treinamento. É a sua arena pessoal. É o ato de provar, antes de mais nada para si mesmo, que a sua paz não depende de uma resposta dela. É você, talvez pela primeira vez em muito tempo, colocando uma coleira de aço na sua reatividade emocional. Durante essa pausa, não fique olhando para o teto, roendo as unhas. Levante-se. Vá fazer 10 flexões. Saia para uma caminhada de 15 minutos, sem o celular. Coloque uma música instrumental poderosa. Foque em uma tarefa física. Lave a louça. Organize sua mesa. Qualquer coisa que tire sua mente do loop obsessivo e a ancore na realidade física. Ao fazer isso, você quebra o ciclo de ansiedade instantaneamente. Você sai da posição de réu, que precisa se justificar e agradar, para a posição de juiz, que observa os fatos com distância. Este silêncio inicial é o seu primeiro ato de soberania. Ele comunica, sem uma única palavra, uma mensagem poderosa. O meu mundo não parou para esperá-la. Eu tenho uma vida. O meu tempo é valioso. E isso, por si só, já muda fundamentalmente toda a dinâmica da interação que está por vir. Mas por que essa pausa, esse ato de não fazer nada é tão transformador? Porque ela vem de um dos princípios mais fundamentais e libertadores do estoicismo, uma filosofia praticada não por acadêmicos em Torres de Marfim, mas por generais, imperadores e escravos que enfrentavam a vida em sua forma mais crua. Um desses homens foi Epiteto, um escravo que, mesmo com o corpo quebrado pela brutalidade do seu mestre, forjou uma mente inquebrável. Ele nos ensinou o que hoje chamamos de dicotomia do controle. A ideia de que em todo o universo existem apenas duas categorias de coisas: aquelas que estão sob nosso controle e aquelas que não estão. As coisas que não podemos controlar são, na verdade, quase tudo. O que as outras pessoas pensam, o que elas sentem, o que elas fazem, o passado, o futuro, a economia, o clima. Você não pode controlar o arrependimento dela. Não pode controlar as intenções dela. Não pode saber se ela voltou por carência após um término recente, por tédio em uma noite solitária, ou por uma genuína e profunda mudança de coração. Tentar controlar ou decifrar isso com certeza é como tentar segurar a fumaça com as mãos. É uma fonte garantida de frustração e sofrimento. E o que você pode controlar? Sua resposta, seus julgamentos, suas ações. Onde você foca sua energia a cada momento. O valor que você atribui ao seu tempo e à sua paz. O homem comum, o porto seguro reativo, vive em um estado de escravidão voluntária. Ele entrega o controle do seu estado emocional a fatores externos. Ele coloca seu centro de gravidade nela. Se ela manda uma mensagem carinhosa, seu dia é iluminado. Se ela o ignora, seu dia é uma tempestade de angústia. Ele é como um pequeno barco à deriva, sendo violentamente jogado de um lado para o outro pelas ondas do humor e das ações dela. O estoico, o juiz soberano, é diferente. Ele é um farol. Ele construiu sua fortaleza em uma rocha sólida. As ondas podem bater com fúria, as tempestades podem rugir, mas o farol permanece firme, imóvel, emitindo sua própria luz. Ele coloca seu centro de gravidade dentro de si mesmo. A mensagem dela é apenas um dado, um evento externo, como a chuva que cai lá fora. Ele pode observar da janela da sua fortaleza interior, com calma e clareza, e então decidir o que fazer. A pausa estoica é o ato de retornar a essa fortaleza. É o momento em que você, em meio ao caos da tempestade emocional, se lembra de que possui um abrigo seguro. É você reafirmando para si mesmo, em um ato de autorrespeito radical, que o seu valor, sua paz e seu propósito não estão à venda e não podem ser validados por alguns pixels brilhando na tela de um celular. Com essa mentalidade firmemente estabelecida, agora podemos avançar para as ferramentas práticas, para a estratégia. Você não está mais reagindo com medo e carência. Você está agindo a partir de uma posição de poder interno e clareza. Agora que você retomou o controle do seu estado interno, precisa de uma estratégia clara para navegar esta interação. As regras a seguir
não são um manual de manipulação para jogar, mas sim um sistema de filtros para enxergar a realidade, proteger a sua mente e seu tempo, e determinar se essa pessoa merece, de fato, um lugar na sua vida. Capítulo 1. O passado é cinza, anulando o poder das palavras. Quando você finalmente decidir responder, lembre-se de forma calma, breve e talvez no dia seguinte, a conversa, inevitavelmente, irá para o passado. É o território mais perigoso. Ela talvez diga: eu errei tanto com você, eu sinto muito pela forma como as coisas terminaram. Eu não parei de pensar em você desde então. O homem reativo ouve essas palavras e a dopamina inunda seu cérebro. É a validação que ele esperava. Ele se agarra a essas frases como um náufrago a uma tábua de salvação. E a partir daí, ele comete um erro fatal. Ele começa a investigar. Mas por que você sumiu? O que aconteceu de verdade? Você estava com outra pessoa? Ele acredita ingenuamente que entender a lógica do passado lhe dará segurança para construir um futuro. Isso é uma ilusão completa. Exigir explicações sobre o passado é entregar poder, é comunicar, em alto e bom som. A sua narrativa sobre o que aconteceu é crucial para a minha paz de espírito. Por favor, me dê uma história que eu possa aceitar para que eu me sinta seguro. Você se torna um subordinado emocional, pedindo permissão para se sentir bem. O juiz soberano opera sob um código diferente, um código de realismo implacável. Observar o esforço, ignorar as palavras. Palavras são névoa, são baratas, não custam absolutamente nada. O esforço, por outro lado, é a moeda mais valiosa do universo. O esforço é o investimento de tempo, a consistência nas ações, a demonstração de respeito através de atitudes. Essa é a única realidade que importa. Quando ela disser "eu mudei", sua mente não deve comemorar. Sua mente, agora blindada, deve calmamente pensar: interessante, uma hipótese foi apresentada. Vamos agora observar os dados que comprovem ou refutem essa hipótese ao longo do tempo. Você não a confronta. Você não a acusa. Você não discute o passado. Se ela insistir em se explicar, sua resposta deve ser neutra, elegante e focada no presente. Algo como: eu aprecio suas palavras, mas o passado ficou para trás. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Com isso, você desarma o drama e retoma o controle da narrativa. Você se torna um cientista em seu próprio laboratório da vida, e as ações dela são os únicos dados que você coleta para sua pesquisa. O discurso, as promessas e as desculpas dela são apenas o ruído de fundo. Capítulo 2. O maestro do ritmo, ditando os seus termos. Depois das primeiras trocas de mensagens, o próximo passo lógico dela será tentar um encontro. E a forma como ela o propõe, e como você responde, é um teste crucial de poder e respeito. Geralmente, ela usará a familiaridade e o conforto do passado para sugerir algo conveniente e de baixo esforço para ela. Livre hoje à noite? Passa aqui em casa mais tarde. O homem reativo, apavorado com a ideia de perder a chance, entra em modo de emergência. Ele cancela seus planos, desmarca compromissos. Ele se torna 100% disponível. Ele comunica que a vida dele é secundária à oportunidade de estar com ela. Ele se adapta completamente ao mundo dela. O juiz soberano, por outro lado, é o maestro do seu próprio tempo. Ele entende que o tempo é a matéria-prima da vida. Ele usa o princípio do calendário soberano. Seu tempo é seu ativo mais valioso. Mais do que dinheiro, mais do que posses. Não é algo a ser dado facilmente a quem já provou não valorizá-lo no passado. Quando ela propõe um encontro, você não precisa aceitar os termos dela. Não se trata de ser difícil, mas de ser real. Se a sua agenda está ocupada com seus próprios compromissos, com seu trabalho, seu treino, seu descanso, então ela está ocupada. A resposta correta não é arrogante, mas é firme, calma e baseada na realidade da sua vida. Ela: livre hoje à noite para a gente conversar? Você, respondendo calmamente, talvez 1 ou 2 horas depois: hoje não consigo. Tenho uma janela na quinta-feira por volta das 15 horas, para um café rápido no centro. Veja se funciona para você.
Se não, vemos outra hora. Vamos dissecar a anatomia dessa resposta poderosa. Primeiro, uma negativa clara, educada e sem desculpas esfarrapadas. Hoje não consigo. Ponto. Você não deve sua agenda a ela. Segundo, você oferece uma alternativa que funciona para você, em um horário e local que você controla. Note a escolha das palavras. Uma janela, café rápido. Isso estabelece um quadro de baixo investimento, remove a pressão de um encontro romântico e posiciona a interação como uma avaliação, não uma celebração. Terceiro, você devolve a decisão a ela de forma desapegada. Veja se funciona para você. Isso a coloca na posição de quem precisa se adaptar, de quem precisa demonstrar interesse. A pressa dela revela a necessidade dela. A sua calma, seu desapego e seu controle sobre o seu próprio tempo demonstram, de forma inegável, o seu valor. Capítulo 3. A missão acima de tudo. A muralha do seu propósito. Mas o que te dá a força interior para ditar o ritmo? O que te impede de cair na tentação da disponibilidade total e imediata? A resposta é a sua missão. O erro mais trágico e comum que um homem comete é fazer de uma mulher o seu propósito. Quando ela se torna o centro do seu universo, todo o sistema solar dele entra em colapso quando ela se vai. E quando ela volta, ele joga fora seu sol, suas estrelas e seus planetas apenas para tê-la de volta no centro. O juiz soberano tem uma missão que transcende qualquer relacionamento. E aqui entenda bem, missão não significa necessariamente construir uma empresa multibilionária ou salvar o mundo. Uma missão é um propósito direcionado de autoaperfeiçoamento. Pode ser sua carreira, seu negócio, seu caminho para a maestria física na academia ou em uma arte marcial. Pode ser aprender um novo idioma, dominar um instrumento musical, escrever um livro. É aquilo que te consome, que te faz acordar mais cedo e ir dormir mais tarde com um senso de progresso. É a fonte do seu próprio respeito. É a construção do seu próprio império, seja ele qual for. Essa missão não é uma desculpa para ser indisponível. É a razão real. É a sua muralha. Quando a mensagem dela chega, você está no meio de algo importante. Você está focado em uma planilha, no meio de uma série pesada de agachamentos, imerso em uma aula ou na leitura de um livro denso. A sua primeira lealdade não é com a notificação que brilha, mas com a construção de si mesmo. Isso não é sobre ignorá-la de propósito para fazer joguinho. É sobre ter um propósito tão real, tão palpável e tão empolgante que ela, naturalmente, não pode ser a primeira prioridade a todo momento. Uma mulher de alto valor, uma mulher que vale a pena ter por perto, não se sente ofendida por isso. Pelo contrário, ela se sente profundamente atraída por um homem que tem um reino para governar, por maior ou menor que seja. Ela entende que ele é um homem de substância, com um norte, e ela vai querer ser uma convidada de honra nesse reino, e não a rainha de um terreno baldio e sem vida. Antes de responder à mensagem dela, sempre se pergunte: eu estou interrompendo minha missão por isso? Esta resposta me aproxima ou me afasta do homem que eu quero me tornar? Se a resposta for a segunda opção, a mensagem dela pode e deve esperar. Capítulo 4. A aprovação final, a recusa calma e o momento da maestria. Digamos que você aplicou tudo isso com disciplina. Você manteve a pausa estoica. Você observou as ações e ignorou as palavras vazias. Você ditou o ritmo dos encontros. Você se manteve leal à sua missão. E ela se adaptou, ela demonstrou esforço, ela foi paciente, ela parece estar de fato mostrando com atitudes que mudou. As coisas parecem estar indo bem. É exatamente aqui, quando você baixa a guarda, que vem o teste mais sutil, o golpe de mestre do seu antigo eu reativo. Quando um novo nível de conforto e familiaridade se restabelece, ela vai tentar, consciente ou inconscientemente, te puxar de volta para a dinâmica antiga, para o padrão que ela conhecia e controlava. Ela vai usar a arma mais poderosa do arsenal emocional, a nostalgia. Ela te manda uma mensagem numa noite de sexta-feira, depois de alguns encontros bem-sucedidos. Estou com saudade. Vem aqui em casa ver um filme, como nos velhos tempos. O coração do homem reativo explode em fogos de artifício. É isso.
A prova final de que ela me quer de volta. Vencemos. Ele sente uma urgência avassaladora de aceitar. O medo de que, se ele disser não agora, todo o progresso será perdido e ela vai desistir. Mas o juiz soberano, com a mente treinada pelo estoicismo, sente outra coisa. Ele não sente euforia, nem pânico. Ele sente uma calma e serena indiferença. Ele pesa a situação na balança da sua nova identidade. De um lado, a gratificação instantânea, o conforto familiar, a validação. Do outro, o compromisso que ele fez consigo mesmo para aquela noite, seja ler um livro, trabalhar em seu projeto, ou simplesmente ter uma noite de descanso e reflexão. E ele percebe que a sua paz, que o respeito pela sua própria palavra, é mais valioso. Este é o seu momento da maestria, a sua prova de fogo. A ação simbólica que consolida sua transformação é a recusa calma. Você recusa o convite dela, não como uma punição, não com raiva ou ressentimento, não como um jogo, mas simplesmente porque ele colide com um compromisso inegociável que você tem consigo mesmo. Sua resposta, enviada sem pressa, é um monumento ao autodomínio. Eu agradeço imensamente o convite. Parece ótimo. Mas hoje tenho um compromisso inadiável comigo mesmo. Podemos marcar algo com calma durante a semana. Tenha uma ótima noite. Este simples, calmo e poderoso ato de escolher a si mesmo, de honrar a sua própria palavra em vez de buscar a gratificação imediata, é o que cimenta a sua transformação. É a prova final para você e para ela de que o homem carente e reativo que ela deixou não está mais lá. Em seu lugar, há um homem governado por princípios, não por impulsos. Um homem cujo respeito próprio é a sua maior prioridade. Nesse ponto, a dinâmica de poder não apenas se inverte, ela se dissolve. Não há mais um jogo de poder a ser ganho. Há apenas um homem soberano e uma mulher que agora entende, em um nível profundo e visceral, que o acesso ao mundo dele é um privilégio que precisa ser constantemente merecido e respeitado. A atração dela, agora, não é mais baseada em conforto ou conveniência, é baseada em admiração. E esse, meu amigo, é o único tipo de atração que realmente perdura. Você entende agora? O jogo nunca foi sobre ganhá-la de volta. Essa sempre foi a armadilha. O jogo sempre foi sobre vencer a sua própria reatividade emocional, sobre conquistar o seu próprio reino interior. O retorno dela não foi uma dádiva do destino, foi o campo de treinamento, foi o teste que o universo te enviou para forjar, na prática, a sua mente blindada. Ao passar neste teste, você não apenas redefine a dinâmica com ela, seja para reconstruir algo novo e saudável, ou para seguir em frente com paz e poder. Você faz algo muito mais importante. Você forja uma nova identidade. Você deixa de ser o porto seguro, um objeto passivo e imóvel à espera de um navio, e se torna o juiz soberano, o governante consciente e ativo do seu próprio império interior. A mensagem central que eu quero que queime na sua alma, que se torne o seu mantra, é esta. O poder que você desesperadamente buscava na resposta dela sempre esteve, o tempo todo, na sua crescente e inabalável habilidade de prosperar sem ela. Conquiste a si mesmo primeiro. Conquiste sua mente, seu tempo, seus hábitos, e o respeito dela e do mundo se tornará uma consequência natural, não mais uma necessidade desesperada. Este é o caminho, este é o trabalho. Se essa jornada de autodomínio e soberania pessoal ressoou com você, e se você está verdadeiramente comprometido em construir sua fortaleza interior, dia após dia, então faça parte da nossa legião. Inscreva-se no canal Mente Blindada e ative as notificações para não perder nenhuma ferramenta na construção do seu império. E agora, eu peço que você contribua. Deixe nos comentários qual foi a lição mais poderosa que você aprendeu hoje. A sua história, a sua percepção, o seu momento de clareza, pode ser a luz que outro homem, perdido na escuridão da dúvida, precisa para encontrar o caminho. Lembre-se, nós não estamos aqui para sermos frágeis. Estamos aqui para sermos fortes. Juntos continuaremos a construir mentes inabaláveis. Até o próximo vídeo.